Título 5. Da apreciação das proposições. Capítulo 1. Da tramitação. Artigo 131. Cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer, terá curso próprio. Artigo 132. Apresentada e lida perante o plenário, a proposição será objeto de decisão. Inciso 1. Do presidente, nos casos do artigo 114. Inciso 2. Da mesa, nas hipóteses do artigo 115. Inciso 3. Das comissões, em se tratando de projeto de lei que dispensar a competência do plenário, nos termos do artigo 24, inciso 2. Inciso 4. Do plenário, nos demais casos. Parágrafo 1º. Antes da deliberação do plenário, haverá manifestação das comissões competentes para estudo da matéria, exceto quando se tratar de requerimento. Parágrafo 2º. Não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões se, no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido, de 1/10 dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Artigo 133. Ressalvada a hipótese de interposição do recurso de que trata o parágrafo 2º do artigo anterior, e excetuados os casos em que as deliberações dos órgãos técnicos não têm eficácia conclusiva, a proposição que receber pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas as comissões a que for distribuída será tida como rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente, dando-se conhecimento ao plenário, e, quando se tratar de matéria em revisão, ao Senado. Parágrafo único. O parecer contrário à emenda não obsta que a proposição principal siga seu curso regimental. Artigo 134. Logo que voltar das comissões a que tenha sido remetido, o projeto será anunciado no expediente, publicado com os respectivos pareceres no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos. Artigo 135. Decorridos os prazos previstos neste regimento para tramitação nas comissões ou no plenário, o autor de proposição que já tenha recebido pareceres dos órgãos técnicos poderá requerer ao presidente a inclusão da matéria na ordem do dia. Artigo 136. As deliberações do plenário ocorrerão na mesma sessão, no caso de requerimentos que devam ser imediatamente apreciados, ou mediante inclusão na ordem do dia, nos demais casos. Parágrafo único. Revogado pela Resolução nº 1, de 2023. Capítulo 2. Do recebimento e da distribuição das proposições. Artigo 137. Toda proposição recebida pela mesa será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos deputados, às lideranças e comissões. Parágrafo 1º. Além do que estabelece o artigo 125, a Presidência devolverá ao autor qualquer proposição que: Inciso 1. Não estiver devidamente formalizada e em termos. Inciso 2. Versar sobre matéria. Alínea A. Alheia à competência da Câmara. Alínea B. Evidentemente inconstitucional. Alínea C. Antirregimental. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o autor da proposição recorrer ao plenário, no prazo de 5 sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à Presidência para o devido trâmite. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo Ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Consideram-se distribuídos os avulsos, para todos os fins, uma vez disponibilizados no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 12, de 2019, publicada no suplemento ao DCD de 1º de novembro de 2019, em vigor no início da próxima sessão legislativa ordinária. Artigo 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas.
Inciso 1. Terão numeração anual em séries específicas, e quando couber, em comum com o Senado Federal, caput do inciso com redação dada pela Resolução nº 29, de 2018, publicada no suplemento ao DCD de 7 de dezembro de 2018, em vigor no início da próxima sessão legislativa ordinária. Alínea A. As propostas de emenda à Constituição. Alínea B. Os projetos de lei ordinária. Alínea C. Os projetos de lei complementar. Alínea D. Os projetos de decreto legislativo, com indicação da casa de origem. Alínea I. Os projetos de resolução. Alínea F. Os requerimentos. Alínea G. As indicações. Alínea H. As propostas de fiscalização e controle. Inciso 2. As emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas. Inciso 3. As subemendas de comissão figurarão ao fim da série das emendas de sua iniciativa, subordinadas ao título subemendas, com a indicação das emendas a que correspondam. Quando a mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas numeração ordinal em relação à emenda respectiva. Inciso 4. As emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número deste. Parágrafo 1º. Os projetos de lei ordinária tramitarão com a simples denominação de projeto de lei. Parágrafo 2º. Nas publicações referentes a projeto em revisão, será mencionada a casa de origem. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 29, de 2018, publicada no suplemento ao DCD de 7 de dezembro de 2018, em vigor no início da próxima sessão legislativa ordinária. Parágrafo 3º. Ao número correspondente a cada emenda de comissão acrescentar-se-ão as iniciais desta. Parágrafo 4º. A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação substitutivo. Artigo 139. A distribuição de matéria às comissões será feita por despacho do presidente, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa, e em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua pensação, após ser numerada, aplicando-se a hipótese o que prescreve o parágrafo único do artigo 142. Inciso com redação adaptada aos termos da Resolução nº 10, de 1991, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Inciso 2. Excetuadas as hipóteses contidas no artigo 34, a proposição será distribuída. Alínea A. As comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição, alínea com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Alínea B. Quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, a Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária, alínea com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Alínea C. Obrigatoriamente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso. Alínea com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991 e adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Alínea D. Diretamente à primeira comissão que deva proferir parecer de mérito sobre a matéria nos casos do parágrafo 2º do artigo 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas anteriores, alínea com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Inciso 3. A remessa de proposição às comissões será feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer sobre o mérito, inciso com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Inciso 4. A
A remessa de processo distribuído a mais de uma comissão será feita diretamente de uma outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas comissões e encaminhada à mesa. Inciso 5. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2 do caput do artigo 34 deste regimento, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2023. Inciso 6. A proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se à hipótese o que prevê o artigo 49. Artigo 140. Quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento, observando-se que: inciso 1. Do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado da sua publicação. Inciso 2. O pronunciamento da comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada. Inciso 3. O exercício da faculdade prevista neste artigo não implica a dilação dos prazos previstos no artigo 52. Artigo 141. Se a comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para a apresentação de emendas referido no artigo 120, inciso 1, e parágrafo 4º, qualquer deputado ou comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este dirimido pelo presidente da Câmara, dentro em 2 sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o plenário no mesmo prazo. Artigo 142. Estando em curso 2 ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer comissão ou deputado ao presidente da Câmara, observando-se que: inciso 1. Do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado de sua publicação. Inciso 2. Considera-se um só o parecer da comissão sobre as proposições apensadas. Primitivo inciso 3 renumerado pela Resolução nº 10, de 1991. Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na ordem do dia ou, na hipótese do artigo 24, inciso 2, antes do pronunciamento da única ou da primeira comissão incumbida de examinar o mérito da proposição. Artigo 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1. Ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem incorporação, os demais. Inciso 2. Terá precedência a mais antiga sobre a mais recente das proposições em tramitação na Câmara dos Deputados, inciso com redação dada pela Resolução nº 33, de 2022. A linha, revogada pela Resolução nº 33, de 2022. A linha B, revogada pela Resolução nº 33, de 2022. Inciso 3. Em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas. Capítulo 3. Da apreciação preliminar. Artigo 144. Haverá apreciação preliminar em plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de comissão, emitido na forma do artigo 54. Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria. Artigo com redação dada pela Resolução nº 10, de 1991. Artigo 145. Em apreciação preliminar, o plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária. Parágrafo 1º. Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade da inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á primeiro sobre ela. Parágrafo 2º. Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto à preliminar, com a modificação decorrente da emenda. Parágrafo 3º.
Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, retomará o seu curso, e, em caso contrário, será definitivamente arquivada. Artigo 146. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou a Comissão de Finanças e Tributação, apresentar emenda tendente a sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, ou fizer a comissão especial referida no artigo 34, inciso 2, a matéria prosseguirá o seu curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais comissões constantes do despacho inicial. Artigo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa nº 71, de 2005. Artigo 147. Reconhecidas, pelo plenário, a constitucionalidade e a juridicidade ou a adequação financeira e orçamentária da proposição, não poderão essas preliminares ser novamente arguidas em contrário. Capítulo 4. Dos turnos a que estão sujeitas as proposições. Artigo 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos expressos neste regimento. Artigo 149. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo. Inciso 1. No caso dos requerimentos mencionados no artigo 117, em que não há discussão. Inciso 2. Se encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, quando a matéria será dada como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se algum líder requerer seja submetida a votos. Inciso 3. Se encerrada a discussão da redação final, sem emendas ou retificações, quando será considerada definitivamente aprovada, sem votação. Capítulo 5. Do interstício. Artigo 150. Excetuada a matéria em regime de urgência, é de 2 sessões o interstício entre. Inciso 1. A distribuição de avulsos dos pareceres das comissões e o início da discussão ou votação correspondente. Inciso 2. A aprovação da matéria, sem emendas, e o início do turno seguinte. Parágrafo único. A dispensa de interstício para inclusão em ordem do dia de matéria constante da agenda mensal a que se refere o artigo 17, inciso 1, a linha S, poderá ser concedida pelo plenário, a requerimento de 1/10 da composição da Câmara ou mediante acordo de lideranças, desde que procedida a distribuição dos avulsos com antecedência mínima de 4 horas. Capítulo 6. Do regime de tramitação. Artigo 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser. Inciso 1. Urgentes as proposições. A linha sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças brasileiras para o exterior. A linha B sobre suspensão das imunidades de deputados, na vigência do estado de sítio ou de sua prorrogação. A linha C sobre requisição de civis e militares em tempo de guerra, ou quaisquer providências que interessem à defesa e à segurança do país. A linha D sobre decretação de impostos, na iminência ou em caso de guerra externa. A linha I sobre medidas financeiras ou legais, em caso de guerra. A linha F sobre transferência temporária da sede do governo federal. A linha G sobre permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. A linha H sobre intervenção federal, ou modificação das condições de intervenção em vigor. A linha I sobre autorização ao presidente ou ao vice-presidente da República para se ausentarem do país. A linha J, oriundas de mensagens do Poder Executivo que versem sobre acordos, tratados, convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico específico, através de projeto de decreto legislativo, ou que sejam por outra forma apreciadas conclusivamente. A linha L, de iniciativa do Presidente da República, com solicitação de urgência. A linha M, constituídas pelas emendas do Senado Federal a projetos referidos na linha anterior. A linha N, referidas no artigo 15, inciso 12. A linha U, reconhecidas,
por deliberação do plenário, de caráter urgente, nas hipóteses do artigo 153. Inciso 2, de tramitação com prioridade. Alínea A. Os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de comissão permanente ou especial, do Senado Federal ou dos cidadãos. Alínea B. Os projetos. Item 1. De leis complementares e ordinárias que se destinem a regulamentar dispositivo constitucional, e suas alterações. Item 2. De lei com prazo determinado. Item 3. De regulamentação de eleições, e suas alterações. Item 4. De alteração ou reforma do regimento interno. Inciso 3. De tramitação ordinária, os projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos anteriores. Capítulo 7. Da urgência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no parágrafo 1º deste artigo, para que determinada proposição, nas condições previstas no inciso 1 do artigo antecedente, seja de logo considerada, até sua decisão final. Parágrafo 1º. Não se dispensam os seguintes requisitos. Inciso 1. Publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias. Inciso 2. Pareceres das comissões ou de relator designado. Inciso 3. Quórum para deliberação. Parágrafo 2º. As proposições urgentes em virtude da natureza da matéria ou de requerimento aprovado pelo plenário, na forma do artigo subsequente, terão o mesmo tratamento e trâmite regimental. Seção 2. Do requerimento de urgência. Artigo 153. A urgência poderá ser requerida quando: Inciso 1. Tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais. Inciso 2. Tratar-se de providência para atender a calamidade pública. Inciso 3. Visar a prorrogação de prazos legais a se findarem, ou a adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima. Inciso 4. Pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão. Artigo 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresentado por: Inciso 1. 2/3 dos membros da mesa, quando se tratar de matéria da competência desta. Inciso 2. 1/3 dos membros da Câmara, ou líderes que representem esse número. Inciso 3. 2/3 dos membros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. Parágrafo 1º. O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo autor e por um líder, relator ou deputado que lhe seja contrário, um e outro com o prazo improrrogável de 5 minutos. Nos casos dos incisos 1 e 3, o orador favorável será um membro da mesa ou de comissão designado pelo respectivo presidente. Parágrafo 2º. Estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, em razão de requerimento aprovado pelo plenário, não se votará outro. Artigo 155. Poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos deputados, sem a restrição contida no parágrafo 2º do artigo antecedente. Parágrafo único. A aprovação da urgência, nos termos deste artigo. Inciso 1. Impede a apresentação, na mesma sessão, de requerimento de retirada de pauta. Inciso 2. Impede a apresentação ou implica a prejudicialidade de requerimento de adiamento de discussão, se a matéria estiver instruída com todos os pareceres. Parágrafo único acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 156. A retirada do requerimento de urgência, bem como a extinção do regime de urgência, atenderá às regras contidas no artigo 104. Seção 3.
Da apreciação de matéria urgente. Artigo 157. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Parágrafo 1º. Se não houver parecer, e a comissão ou comissões que tiverem de opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo conjunto não excedente de 2 sessões, que lhes será concedido pelo presidente comunicado ao plenário, observando-se o que prescreve o artigo 49. Parágrafo 2º. Fim do prazo concedido, a proposição será incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer comissão, o presidente designará relator que o dará verbalmente no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte, a seu pedido. Parágrafo 3º. Na discussão e no encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, somente o autor, o relator e os deputados inscritos poderão usar da palavra, por 3 minutos cada, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e contrários, e após falarem 12 deputados, admitir-se-á requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de líderes que representem esse número, destinado ao encerramento da discussão e do encaminhamento da votação. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º-A. A aprovação do requerimento de encerramento de discussão e de encaminhamento de votação a que se refere o parágrafo 3º deste artigo impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, dos requerimentos de adiamento de votação, salvo se o relator, ao examinar as emendas, promover alteração no texto a ser submetido ao plenário. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º. Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às comissões respectivas e mandadas a publicar. As comissões têm prazo de uma sessão, a contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, o qual pode ser dado verbalmente, por motivo justificado. Parágrafo 5º. A realização de diligência nos projetos em regime de urgência não implica dilação dos prazos para sua apreciação. Parágrafo 6º. Quando o parecer às emendas de plenário for oferecido no decorrer da sessão, por relator designado, o presidente aguardará um interstício de 10 minutos, após a disponibilização do parecer, para iniciar o processo de votação. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Capítulo 8. Da prioridade. Artigo 158. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na ordem do dia da sessão seguinte, logo após as proposições em regime de urgência. Parágrafo 1º. Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição. Inciso 1. Numerada. Inciso 2. Publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos. Inciso 3. Distribuída em avulsos, com pareceres sobre a proposição principal e as acessórias, se houver, pelo menos uma sessão antes. Parágrafo 2º. Além dos projetos mencionados no artigo 151, inciso 2, com tramitação em prioridade, poderá esta ser proposta ao plenário. Inciso 1. Pela mesa. Inciso 2. Por comissão que houver apreciado a proposição. Inciso 3. Pelo autor da proposição, apoiado por 1/10 dos deputados ou por líderes que representem esse número. Capítulo 9. Da preferência. Artigo 159. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, de uma proposição sobre outra, ou outras. Parágrafo 1º. Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os em prioridade, que, a seu turno, têm preferência sobre os de tramitação ordinária e, entre estes, os projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as comissões a que foram distribuídos. Parágrafo 2º. Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. Declaração de guerra e correlatos. Inciso 2. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos estados. Inciso 3.
Matéria considerada urgente. Inciso 4. Acordos internacionais. Inciso 5. Fixação dos efetivos das Forças Armadas. Parágrafo 3º. Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa da mesa ou de comissões permanentes têm preferência sobre as demais. Parágrafo 4º. Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência. Inciso 1. O requerimento sobre proposição em ordem do dia terá votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que se refira. Inciso 2. O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado antes da proposição a que disser respeito. Inciso 3. Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importância das matérias a que se reportarem. Inciso 4. Quando os requerimentos apresentados, na forma do inciso anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais, o mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito. Artigo 160. Será permitido a qualquer deputado, antes de iniciada a ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo. Parágrafo 1º. Quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na ordem do dia. Parágrafo 2º. Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um na ordem de sua apresentação. Parágrafo 3º. Recusada a modificação na ordem do dia, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão. Parágrafo 4º. A matéria que tenha preferência solicitada pelo Colégio de Líderes será apreciada logo após as proposições em regime especial. Capítulo 10. Do destaque. Artigo 161. Admitem-se destaques para caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. Votação em separado de parte de proposição, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2. Votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda, inciso com redação dada pela Resolução nº 5, de 1996. Inciso 3. Tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo, inciso com redação dada pela Resolução nº 5, de 1996. Inciso 4. Votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a preferência recair sobre o outro ou sobre proposição apensada, inciso com redação dada pela Resolução nº 5, de 1996. Inciso 5. Revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso previsto no parágrafo 2º do artigo 132, provido pelo plenário. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 5, de 1996. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos previstos no parágrafo 4º deste artigo e no inciso 2 do parágrafo único do artigo 206 deste regimento, o destaque constitui prerrogativa de bancada de partido, observada a seguinte proporcionalidade, parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1, de 5 até 24 deputados, um destaque, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2, de 25 até 49 deputados, 2 destaques, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3, de 50 até 74 deputados, 3 destaques, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 4, de 75 ou mais deputados, 4 destaques. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. Os destaques de que tratam os incisos 3 e 4 do caput deste artigo dependem de aprovação do plenário.
Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º. Admitir-se-á destaque de iniciativa individual, que somente será submetido à deliberação do plenário se houver a aquiescência da unanimidade dos líderes, por escrito. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 162. Em relação aos destaques, serão observadas as seguintes normas, caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. O destaque deverá ser apresentado até o anúncio da votação da proposição, se atingir alguma de suas partes ou emendas, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2. A Presidência, antes de iniciada a votação da matéria principal, dará conhecimento ao plenário dos destaques regularmente apresentados à mesa, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3. Não se admitirá destaque de emendas para a constituição de grupos diferentes daqueles a que, regimentalmente, pertençam. Inciso 4. Não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente. Inciso 5. O destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo. Inciso 6. O destaque para votação em separado será apreciado submetendo-se a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 7. A deliberação sobre o destaque para projeto em separado precederá da matéria principal, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 8. O destaque de emenda para ser votada separadamente, ao final, deve ser apresentado antes de anunciada a votação, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 9. Não se admitirá destaque para projeto em separado quando a disposição a destacar seja de projeto do Senado, ou se a matéria for insuscetível de constituir proposição de curso autônomo. Inciso 10. O autor do destaque para projeto em separado terá o prazo de 2 sessões para oferecer o texto com que deverá tramitar o novo projeto, após a aprovação do destaque pelo plenário, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 11. O projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial. Inciso 12. Havendo retirada do requerimento de destaque, a matéria destacada voltará ao grupo a que pertencer. Inciso 13. Considerar-se-á insubsistente o destaque se, anunciada a votação de dispositivo ou emenda destacada, o autor do requerimento não pedir a palavra para encaminhá-la, voltando a matéria ao texto ou grupo a que pertencia. Inciso 14. Em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão os pedidos ser votados em globo, se requerido por líder e aprovado pelo plenário. Capítulo 11. Da prejudicialidade. Artigo 163. Consideram-se prejudicados. Inciso 1. A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal. Inciso 2. A discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, inciso com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 3. A discussão ou a votação de proposição apensa quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à apensada. Inciso 4. A discussão ou a votação de proposição apensa quando a rejeitada for idêntica à apensada. Inciso 5. A proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado, ressalvados os destaques. Inciso 6. A emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada. Inciso 7. A emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou ao de dispositivo, já aprovados. Inciso 8. O requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já aprovado. Inciso 9. Os requerimentos destinados ao adiamento da discussão ou da votação,
quando se seguirem a rejeição do requerimento de retirada da proposição da ordem do dia. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 164. O presidente da Câmara ou de comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação. Inciso 1. Por haver perdido a oportunidade. Inciso 2. Em virtude de prejulgamento pelo plenário ou comissão, em outra deliberação. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita perante a Câmara ou comissão, sendo o despacho publicado no Diário da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Da declaração de prejudicialidade poderá o autor da proposição, no prazo de 5 sessões a partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao plenário da Câmara, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Se a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser respeito à emenda ou dispositivo de matéria em apreciação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será proferido oralmente. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 4º. A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo presidente da Câmara. Capítulo 12. Da discussão. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 165. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário. Parágrafo 1º. A discussão será feita sobre o conjunto da proposição e das emendas, se houver. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 166. A proposição com a discussão encerrada na legislatura anterior terá sempre a discussão reaberta para receber novas emendas. Artigo 167. A proposição com todos os pareceres favoráveis poderá ter a discussão dispensada por deliberação do plenário, mediante requerimento de líder. Parágrafo único. A dispensa da discussão deverá ser requerida ao ser anunciada a matéria e não prejudica a apresentação de emendas. Artigo 168. Excetuados os projetos de código, nenhuma matéria ficará inscrita na ordem do dia para discussão por mais de 4 sessões, em turno único ou primeiro turno, e por 2 sessões, em segundo turno. Parágrafo 1º. Após a primeira sessão de discussão, a Câmara poderá, mediante proposta do presidente, ordenar a discussão. Parágrafo 2º. Aprovada a proposta, cuja votação obedecerá ao disposto na primeira parte do parágrafo 1º do artigo 154, o presidente fixará a ordem dos que desejam debater a matéria, com o número previsível das sessões necessárias e respectivas datas, não se admitindo inscrição nova para discussão assim ordenada. Artigo 169. Nenhum deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo o tempo usado, porém, computado no de que este dispõe. Artigo 170. O presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria em discussão que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos. Inciso 1. Quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente à votação. Inciso 2. Para leitura de requerimento de urgência, feito com observância das exigências regimentais. Inciso 3. Para comunicação importante à Câmara. Inciso 4. Para recepção de chefe de qualquer poder, presidente da Câmara ou Assembleia de país estrangeiro, ou personalidade de excepcional relevo, assim reconhecida pelo plenário. Inciso 5. Para votação da ordem do dia, ou de requerimento de prorrogação da sessão. Inciso 6. No caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da Câmara,
que reclame a suspensão ou o levantamento da sessão. Seção 2. Da inscrição e do uso da palavra. Subseção 1. Da inscrição de debatedores. Artigo 171. Os deputados que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia devem inscrever-se previamente na mesa, antes do início da discussão. Parágrafo 1º. Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra. Parágrafo 2º. É permitida a permuta de inscrição entre os deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição. Parágrafo 3º. O primeiro subscritor de projeto de iniciativa popular, ou quem este houver indicado para defendê-lo, falará anteriormente aos oradores inscritos para seu debate, transformando-se a Câmara, nesse momento, sob a direção de seu presidente, em comissão geral. Artigo 172. Quando mais de um deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre o mesmo assunto, o presidente deverá concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigências regimentais. Inciso 1. Ao autor da proposição. Inciso 2. Ao relator. Inciso 3. Ao autor de voto em separado. Inciso 4. Ao autor da emenda. Inciso 5. A deputado contrário à matéria em discussão. Inciso 6. A deputado favorável à matéria em discussão. Parágrafo 1º. Os deputados, ao se inscreverem para a discussão, deverão declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda, sempre que possível, um contrário, e vice-versa. Parágrafo 2º. Na hipótese de todos os deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor dela ou contra ela, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de inscrição, sem prejuízo da precedência estabelecida nos incisos 1 a 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só poderá ser iniciada por orador que a combata. Nesta hipótese, poderão falar a favor oradores em número igual ao dos que a ela se opuseram. Subseção 2. Do uso da palavra. Artigo 173. Anunciada a matéria, será dada a palavra aos oradores para a discussão. Artigo 174. O deputado, salvo expressa disposição regimental, só poderá falar uma vez e pelo prazo de 5 minutos na discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições contidas nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Na discussão prévia só poderão falar o autor e o relator do projeto e mais 2 deputados, um a favor e outro contra. Parágrafo 2º. O autor do projeto e o relator poderão falar 2 vezes cada um, salvo proibição regimental expressa. Parágrafo 3º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º. Qualquer prazo para uso da palavra, salvo expressa proibição regimental, poderá ser prorrogado pelo presidente, pela metade, no máximo, se não se tratar de proposição em regime de urgência ou em segundo turno. Parágrafo 5º. Havendo 3 ou mais oradores inscritos para a discussão da mesma proposição, não será concedida prorrogação de tempo. Artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá: Inciso 1. Desviar-se da questão em debate. Inciso 2. Falar sobre o vencido. Inciso 3. Usar de linguagem imprópria. Inciso 4. Ultrapassar o prazo regimental. Inciso 5. Falar em sentido diverso daquele para o qual se inscreveu, sob pena de ser-lhe retirada a palavra. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Subseção 3. Do à parte. Artigo 176. A parte é a interrupção, breve e oportuna, do orador para indagação, ou esclarecimento, relativos à matéria em debate. Parágrafo 1º. O deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo. Parágrafo 2º. Não será admitido à parte. Inciso 1.
A palavra do presidente. Inciso 2. Paralelo a discurso. Inciso 3. A parecer oral. Inciso 4. Por ocasião do encaminhamento de votação. Inciso 5. Quando o orador declarar, de modo geral, que não o permite. Inciso 6. Quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação. Inciso 7. Nas comunicações a que se referem o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 66. Inciso com redação adaptada aos termos da Resolução nº 3, de 1991, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Os apartes subordinam-se às disposições relativas à discussão, em tudo que lhes for aplicável, e incluem-se no tempo destinado ao orador. Parágrafo 4º. Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais. Parágrafo 5º. Os apartes só serão sujeitos à revisão do autor se permitida pelo orador, que não poderá modificá-los. Seção 3. Do adiamento da discussão. Artigo 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido seu adiamento mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator, observado em qualquer caso disposto no inciso 9 do caput do artigo 163 deste regimento, pelos seguintes prazos: caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. Nas proposições de tramitação urgente, uma seção, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2. Nas proposições de tramitação com prioridade, 3 sessões, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3. Nas proposições de tramitação ordinária e nas propostas de emenda à Constituição, 5 sessões. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. O requerimento de adiamento de discussão de proposição em regime de urgência deve ser subscrito por 1/10 dos membros da Câmara ou por líderes que representem esse número. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será novamente ante a alegação, reconhecida pelo presidente da Câmara, de erro na publicação. Seção 4. Do encerramento da discussão. Artigo 178. O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do plenário. Parágrafo 1º. Se não houver orador inscrito, declarar-se-á encerrada a discussão. Parágrafo 2º. O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo presidente à votação, desde que o pedido seja subscrito por 5/100 dos membros da Casa ou por líderes que representem esse número, se discutida a proposição por pelo menos 12 oradores, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e os contrários, e será permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de 3 minutos, por um orador contra e um a favor. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º. A aprovação do requerimento de encerramento de discussão impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, de requerimento de adiamento de votação, salvo se o relator reformular o parecer para promover alterações de mérito. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Seção 5. Da proposição emendada durante a discussão. Artigo 179. Encerrada a discussão do projeto, com emendas, a matéria irá às comissões que a devam apreciar, observado o que dispõe o artigo 139, inciso 2, e o parágrafo único do artigo 121. Parágrafo único. Publicados os pareceres sobre as emendas no Diário da Câmara dos Deputados e distribuídos em avulsos, estará a matéria em condições de figurar em ordem do dia, obedecido o interstício regimental. Capítulo 13.
Da votação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 180. A votação completa o turno regimental da discussão. Parágrafo 1º. A votação das matérias com a discussão encerrada e das que se acharem sobre a mesa será realizada em qualquer sessão. Inciso 1. Imediatamente após a discussão, se houver número. Inciso 2. Após as providências de que trata o artigo 179, caso a proposição tenha sido emendada na discussão. Parágrafo 2º. O deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente a abstenção. Parágrafo 3º. Havendo empate na votação ostensiva, cabe ao presidente desempatá-la, e em caso de escrutínio secreto, proceder-se-á sucessivamente à nova votação, até que se dê o desempate. Parágrafo 4º. Em se tratando de eleição, havendo empate, será vencedor o deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, ressalvada a hipótese do inciso 12 do artigo 7º. Parágrafo 5º. Se o presidente se abstiver de desempatar votação, o substituto regimental o fará em seu lugar. Parágrafo 6º. Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tem interesse individual, deverá o deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efeito de quórum. Parágrafo 7º. O voto do deputado, mesmo que contrário da respectiva representação ou sua liderança, será acolhido para todos os efeitos. Parágrafo 8º. No caso de deliberação sobre aplicação de sanção disciplinar por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, é vedado o acolhimento do voto do deputado representado. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 181. Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Parágrafo 1º, revogado pela Resolução nº 1, de 2023. Parágrafo 2º. Ocorrendo falta de número para deliberação, proceder-se-á nos termos do parágrafo 3º do artigo 82. Numeração do dispositivo citado, parágrafo 3º do artigo 82, adaptada aos termos da Resolução nº 3, de 1991, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Artigo 182. Terminada a apuração, o presidente proclamará o resultado da votação, especificando os votos favoráveis, contrários, em branco e nulos. Parágrafo único. É lícito ao deputado, depois da votação ostensiva, enviar à mesa para publicação declaração escrita de voto, redigida em termos regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, lê-lo ou fazer a seu respeito qualquer comentário da tribuna. Artigo 183. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. Os projetos de leis complementares à Constituição somente serão aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação. Parágrafo 2º. Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as abstenções verificadas pelo sistema eletrônico só serão computados para efeito de quórum. Seção 2. Das modalidades e processos de votação. Artigo 184. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, e secreta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas. Parágrafo único. Assentado, previamente, pela Câmara determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela requerimento de outro processo. Artigo 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das proposições em geral, o presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. Parágrafo 1º. Havendo votação divergente, o presidente consultará o plenário se há dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação.
Parágrafo 2º. Nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção será aceita pela mesa antes de ouvido o plenário sobre eventual pedido de verificação. Parágrafo 3º. Se 6/100 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal. Parágrafo 3º. Ao apoiamento de líderes destinado à composição do quórum referido no parágrafo 3º deste artigo deverá ser manifestado em cada votação, vedados o apoiamento prévio e os acordos de apoiamento recíproco entre as bancadas. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º. Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decurso de 1 hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação por deliberação do plenário, a requerimento de 1/10 dos deputados, ou de líderes que representem esse número. Parágrafo 5º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 6º. O requerimento de quebra do interstício a que se refere o parágrafo 4º deste artigo será oral e somente poderá ser apresentado à mesa após a proclamação do resultado da votação simbólica que se pretenda verificar. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 7º. O requerimento referido no parágrafo 6º deste artigo será submetido à votação pelo processo simbólico, obrigatoriamente, sem encaminhamento de votação e sem orientação de bancada. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 186. O processo nominal será utilizado. Inciso 1. Nos casos em que seja exigido quórum especial de votação. Inciso 2. Quando se mostrar necessário desde logo, a juízo do presidente, ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer deputado, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3. Quando houver pedido de verificação de votação, respeitado o que prescreve o parágrafo 4º do artigo anterior. Inciso 4. Nos demais casos expressos neste regimento. Parágrafo 1º. O requerimento verbal não admitirá votação nominal. Parágrafo 2º. Quando algum deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição, ou para as que lhe forem acessórias. Artigo 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela mesa para a sua utilização. Parágrafo 1º. Concluída a votação, encaminhar-se-á à mesa a respectiva listagem, que conterá os seguintes registros. Inciso 1. Data e hora em que se processou a votação. Inciso 2. A matéria objeto da votação. Inciso 3. O nome de quem presidiu a votação. Inciso 4. Os nomes dos líderes em exercício presentes à votação. Inciso 5. O resultado da votação. Inciso 6. Os nomes dos deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram. Parágrafo 2º. A listagem de votação será publicada juntamente com a ata da sessão. Parágrafo 3º. Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria. Parágrafo 4º. Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e nas hipóteses de que tratam os artigos 217, inciso 4, e 218, parágrafo 8º, a votação nominal será feita pela chamada dos deputados, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa, observando-se que, caput, do parágrafo com redação dada pela Resolução nº 22, de 1992. Inciso 1. Os nomes serão enunciados, em voz alta, por um dos secretários. Inciso 2. Os deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria em votação. Inciso 3. As abstenções serão também anotadas pelo secretário. Artigo 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes casos.
Inciso 1. Deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidade de deputado, nas condições previstas no parágrafo 8º do artigo 53 da Constituição Federal, numeração do dispositivo citado, parágrafo 8º do artigo 53 da Constituição Federal, adaptada aos termos da Emenda Constitucional número 35, de 2001, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Inciso 2. Por decisão do plenário, a requerimento de 1/10 dos membros da Casa ou de líderes que representem este número, formulado antes de iniciada a ordem do dia. Inciso com redação dada pela Resolução nº 22, de 1992. Inciso 3. Para eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidentes de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República e nas demais eleições, inciso acrescido pela Resolução nº 45, de 2006. Inciso 4. No caso de pronunciamento sobre a perda de mandato de deputado ou suspensão das imunidades constitucionais dos membros da Casa durante o estado de sítio. Inciso acrescido pela Resolução nº 45, de 2006. Parágrafo 1º. A votação por escrutínio secreto far-se-á mediante cédula, impressa ou datilografada, recolhida em urna à vista do plenário, quando o sistema eletrônico de votação não estiver funcionando. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 45, de 2006. Incisos 1, 2 e 3, revogados pela Resolução nº 45, de 2006. Parágrafo 2º. Não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto. Inciso 1. Recursos sobre questão de ordem. Inciso 2. Projeto de lei periódica. Inciso 3. Proposição que vise a alteração de legislação codificada ou disponha sobre leis tributárias em geral, concessão de favores, privilégios ou isenções e qualquer das matérias compreendidas nos incisos 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 do artigo 21 e incisos 4, 7, 10, 12 e 15 do artigo 22 da Constituição Federal. Inciso 4. Autorização para instauração de processo, nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade, contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso acrescido pela Resolução nº 22, de 1992. Inciso 5. Deliberação sobre a decretação de perda de mandato nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6 do artigo 55 da Constituição Federal. Inciso acrescido pela Resolução nº 47, de 2013. Seção 3. Do processamento da votação. Artigo 189. A proposição, ou seu substitutivo, será votada sempre em globo, ressalvada a matéria destacada ou deliberação diversa do plenário. Parágrafo 1º. As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou parecer contrário de todas as comissões, considerando-se que: Inciso 1. No grupo das emendas com parecer favorável incluências de comissão, quando sobre elas não haja manifestação em contrário de outra. Inciso 2. No grupo das emendas com parecer contrário incluência aquelas sobre as quais se tenham manifestado pela rejeição as comissões competentes para o exame do mérito, embora consideradas constitucionais e orçamentariamente compatíveis. Parágrafo 2º. A emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma, conforme sua ordem e natureza. Parágrafos 3º, 4º e 5º, revogados pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 6º. Não será submetida a votos emenda declarada inconstitucional ou injurídica pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou financeira e orçamentariamente incompatível pela Comissão de Finanças e Tributação, ou se no mesmo sentido se pronunciar a comissão especial a que se refere o artigo 34, inciso 2, em decisão irrecorrida ou mantida pelo plenário. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa nº 71, de 2005. Artigo 190.
O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado como série de emendas e votado em globo, exceto. Inciso 1. Se qualquer comissão, em seu parecer, se manifestar favoravelmente a uma ou mais emendas e contrariamente a outra ou outras, caso em que a votação se fará em grupos, segundo o sentido dos pareceres. Inciso 2. Quando for aprovado o requerimento para a votação de qualquer emenda destacadamente. Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação ao substitutivo do Senado a projeto da Câmara. Artigo 191. Além das regras contidas nos artigos 159 e 163, serão obedecidas ainda na votação as seguintes normas de precedência ou preferência e prejudicialidade. Inciso 1. A proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às proposições em tramitação ordinária. Inciso 2. O substitutivo de comissão tem preferência na votação sobre o projeto. Inciso 3. Votar-se-á em primeiro lugar o substitutivo de comissão, havendo mais de um, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Inciso 4. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas a este oferecidas, ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques. Inciso 5. Na hipótese de rejeição do substitutivo, ou na votação de projeto sem substitutivo, serão votadas a proposição inicial e as emendas a ela apresentadas, inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 6. A rejeição do projeto prejudica as emendas a ele oferecidas. Inciso 7. A rejeição de qualquer artigo do projeto, votado artigo por artigo, prejudica os demais artigos que forem uma consequência daquele. Inciso 8. Dentre as emendas de cada grupo, oferecidas respectivamente ao substitutivo ou à proposição original, e as emendas destacadas, serão votadas, pela ordem, as supressivas, as aglutinativas, as substitutivas, as modificativas, e finalmente, as aditivas. Inciso 9. As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do plenário, mediante proposta de qualquer deputado ou comissão aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas. Inciso 10. As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas. Inciso 11. A emenda com subemenda, quando votada separadamente, sê-lo-á antes e com ressalva desta, exceto nos seguintes casos, em que a subemenda terá precedência. A linha A, se for supressiva. A linha B, se for substitutiva de artigo da emenda, e a votação desta se fizer artigo por artigo. Inciso 12. Serão votadas, destacadamente, as emendas com parecer no sentido de constituírem projeto em separado. Inciso 13. Quando, ao mesmo dispositivo, forem apresentadas várias emendas da mesma natureza, terão preferência as de comissão sobre as demais, havendo emendas de mais de uma comissão, a precedência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Inciso 14. O dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá, na votação, as emendas, independerá de parecer e somente integrará o texto se aprovado. Inciso 15. Se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a cada artigo, o texto deste será votado antes das emendas aditivas a ele correspondentes. Caminhamento da votação. Artigo 192. Anunciada a votação da matéria, é lícito usar da palavra para encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo de 3 minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão ou que esteja em regime de urgência. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. Só poderão usar da palavra 4 oradores, 2 a favor e 2 contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a autor de proposição principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, e a relator. Parágrafo 2º. Independentemente das disposições deste artigo, cada líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada em qualquer votação, ou indicar deputado para fazê-lo em nome da liderança, pelo tempo não excedente a 1 minuto. Inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º.
A orientação de bancada realizar-se-á sem prejuízo do início da votação nominal. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes serão computados no prazo de encaminhamento do orador, se suscitados por ele ou com a sua permissão. Parágrafo 4º. Sempre que o presidente julgar necessário, ou for solicitado a fazê-lo, convidará o relator substituto ou outro membro da comissão com a qual tiver mais pertinência à matéria, a esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer. Parágrafo 5º. Nenhum deputado, salvo o relator, poderá falar mais de uma vez para encaminhar a votação de proposição principal, de substitutivo ou de grupo de emendas. Parágrafo 6º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 7º. No encaminhamento da votação de destaque apresentado nos termos do artigo 161 deste regimento, somente poderá falar um orador favorável e um contrário. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 8º. Não terão encaminhamento de votação às eleições, nos requerimentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a um orador contrário. Seção 5. Do adiamento da votação. Artigo 193. Antes de ser iniciada a votação de uma proposição, será permitido seu adiamento mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator, observado em qualquer caso disposto no inciso 9 do caput do artigo 163 deste regimento, pelos seguintes prazos, caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. Nas proposições de tramitação urgente, uma seção, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2. Nas proposições de tramitação com prioridade, 3 sessões, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3. Nas proposições de tramitação ordinária e nas propostas de emenda à Constituição Federal, 5 sessões. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. O adiamento da votação somente poderá ser concedido uma vez. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. O requerimento de adiamento de votação de proposição em regime de urgência deve ser subscrito por 1/10 dos membros da Câmara ou por líderes que representem esse número. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Capítulo 14. Da redação do vencido, da redação final e dos autógrafos. Artigo 194. Terminada a votação em primeiro turno, os projetos irão à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para redigir o vencido. Caput do artigo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Parágrafo único. A redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, nos projetos aprovados em primeiro turno, sem emendas. Artigo 195. Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo turno, conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à comissão competente para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação. Parágrafo 1º. A redação final é parte integrante do turno em que se concluir a apreciação da matéria. Parágrafo 2º. A redação final será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir. Inciso 1. Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos em segundo turno, se aprovados sem modificações, já tendo sido feita a redação do vencido em primeiro turno. Inciso 2. Nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emendas. Inciso 3. Nos projetos do Senado aprovados sem emendas. Parágrafo 3º.
A comissão poderá, em seu parecer, propor seja considerada como final a redação do texto de proposta de emenda à Constituição, projeto ou substitutivo aprovado sem alterações, desde que em condições de ser adotado como definitivo. Parágrafo 4º. Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos do Senado emendados pela Câmara, a redação final limitar-se-á às emendas, destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição, salvo quando apenas corrijam defeitos evidentes de forma, sem atingir de qualquer maneira a substância do projeto. Artigo 196. A redação do vencido ou a redação final será elaborada dentro de 10 sessões para os projetos em tramitação ordinária, 5 sessões para os em regime de prioridade, e uma sessão, prorrogável por outra, excepcionalmente, por deliberação do plenário, para os em regime de urgência, entre eles incluídas as propostas de emenda à Constituição. Artigo 197. É privativo da comissão específica para estudar a matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos casos de proposta de emenda à Constituição, de projeto de código ou sua reforma e, na hipótese do parágrafo 6º do artigo 216, de projeto de regimento interno. Artigo 198. A redação final será votada depois de publicada no Diário da Câmara dos Deputados ou distribuída em avulsos, observado o interstício regimental. Parágrafo 1º. O plenário poderá, quando a redação chegar à mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido emendada na sua discussão final ou única. Parágrafo 2º. A redação final emendada será sujeita à discussão depois de publicadas as emendas, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ou da comissão referida no artigo 197. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Somente poderão tomar parte do debate, uma vez e por 5 minutos cada um, o autor de emenda, um deputado contra e o relator. Parágrafo 4º. A votação da redação final terá início pelas emendas. Parágrafo 5º. Figurando a redação final na ordem do dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente aprovada, sem votação. Artigo 199. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário e fará a devida comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção, em caso contrário, caberá a decisão ao plenário. Parágrafo único. Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar em autógrafo recebido do Senado, a mesa o devolverá a este, para correção, do que dará conhecimento ao plenário. Artigo 200. A proposição aprovada em definitivo pela Câmara, ou por suas comissões, será encaminhada em autógrafos à sanção, à promulgação ou ao Senado, conforme o caso, até a segunda sessão seguinte. Parágrafo 1º. Os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada pelo plenário, ou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, se conclusiva, ou o texto do Senado, não emendado. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 2º. As resoluções da Câmara serão promulgadas pelo Presidente no prazo de 2 sessões após o recebimento dos autógrafos, não o fazendo, caberá aos vice-presidentes, segundo a sua numeração ordinal, exercer essa atribuição.